hoje pelas ruas da minha cidade, veio até a Barra da Lagoa e a entrevista de hoje vai ser diferente. Hoje, na realidade, são duas entrevistas. Uma com o Geraldo, o ator Geraldo, e outra com o Seu Maneca, o personagem do Geraldo. Vamos lá que ele já deve ter pedido um camarãozinho frito para nós. Vem. Olha que luxo. Seu Maneca com camarãozinho. Querido, bem-vindo ao Pelas Ruas da Minha Cidade. Oh, muito obrigado. Que bom te receber aqui. Com quem será que eu converso primeiro? Com o Geraldo ou com o Seu Maneca? Pode ser esse. Ai, pode. Tá ótimo. Pimentinha, coisa boa. Obrigado, hein? Acho que a gente conversa primeiro com o Geraldo, né? Com o Geraldo, né? Até porque a gente precisa saber como surgiu o Seu Maneca. Olha, o Seu Maneca começou em 1991. Eu estreiei em janeiro de 91 num projeto que o nosso queridíssimo Grupo Armação, que tu bem conheces, né? Do Édio, da Zê e de outras pessoas, tinha um projeto chamado Fim de Tarde. Era um projeto que procurava trazer os turistas para dentro do teatro que eles têm até hoje ali na Praça 15, né? O Teatro Armação. Era às 7h30 da noite. Então, assim, pegava o final de tarde, trazia quem tivesse por ali para assistir os espetáculos que a gente estava apresentando. Eu, nessa época, em 91, eu estava trabalhando com um diretor chamado Roberto Malé. Hoje ele trabalha em São Paulo, ele é da Unicamp, professor da Unicamp, professor de interpretação, improvisação. E ele era gaúcho. Eu trabalhava com ele no Grupo Fênix da FURB, né? Engraçado que eu saía daqui para trabalhar no Grupo Fênix da FURB. Mas o Grupo Fênix, naquele tempo, a FURB não tinha um curso de artes cênicas, que no fim até foi instaurado e depois parece que não existe mais, mas enfim não tinha. E as pessoas não se interessavam muito em entrar no grupo, então ele contava com pessoas de fora. E eu conheci ele no Festival de Blumenau, no Festival Universitário de Blumenau, e a gente acabou estreitando os laços até ir trabalhar junto. Como ele era gaúcho, ele gostava muito dessa particularidade nossa do falar, né? Dessa coisa rapidinha e cheia de S e muito coisinha, blá, blá, blá. E ele ficava fascinado, ele ficava pedindo para eu imitar os manezinhos. Eu imitava o Miguel Livramento, imitava outras criaturas. E aí ele dizia, uma vez ele disse, pô, pega esse trabalho teu que tu faz tão bem e monta um trabalho onde tu imita um manezinho. No começo eu fiquei meio assim e tal, eu disse, pô, mas será que não vai ficar meio pejorativo? Será que vai dar certo? Então eu comecei bem sem pretensão, com uma atriz que não era Vanderleia, porque o pessoal conhece muito o Seu Maneca, que é a Dona Bilica, com a Dona Bilica sendo a Vanderleia, mas a primeira Bilica se chamava Marileide Martins, a gente chamava ela de Leide. Foi a pessoa que deu, inclusive, o nome do personagem e tal. Eu chamei a Leide, que também trabalhava com Malé nessa época, e nós dois então montamos esse trabalho, que era o Seu Maneca e Dona Bilica, para apresentar nesse projeto 7h30 do pessoal do Armação. Então estreou em janeiro de 91. O trabalho então tem 18 anos, né? Completou maioridade agora em janeiro desse ano. Que legal. E então, uma das primeiras pessoas, inclusive, que incentivou o trabalho, porque tu imagina, nós dois éramos dois atores jovens, eu nem era formado ainda, eu fui me formar 2 anos depois na faculdade, sem experiência de palco. Eu tinha apresentado 1 ou 2 vezes no TAC, com um espetáculo dirigido pelo José Ronaldo Faleiro, que é um professor da UDESC, uma pessoa muito conceituada, por sinal. Mas a gente era novo, a gente era falando de um tema tão sério, tão importante, que era o manezinho, né? Tentar passar a nossa cultura, o nosso falar. Pô, como é que a gente vai resolver isso? Tá, e a gente fez algumas apresentações, e o Valdir Brasil, que Deus o tenha, mas que hoje... Salve, mestre. Que salve o mestre, foi um grande mestre. Ele foi uma das primeiras pessoas a incentivar o trabalho. Sabe, eu devo muito desse trabalho a 2 pessoas. Uma, o Valdir Brasil, que pegou e começou a falar o que eu tinha que fazer. Ele disse, olha, tu tá falando isso aqui, não é bem assim, é mais assado. Tu fala aquela hora, não, mas me incentivou muito. Olha, tu tem que fazer, o teu trabalho é muito bom, tu é muito bom, cara. Vai fazer, não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho, é um trabalho inédito, vai firme. Tanto que até hoje eu tenho o Valdir Brasil como o padrinho do trabalho. Né? Para mim, ele é o padrinho, assim, sempre lembro dele e da força que ele deu. Né? Ele foi o grande incentivador.
E a segunda figura, que foi muito importante, foi o Peninha. Já entrevistasse, né? Até vi a entrevista, muito legal. E tem uma curiosidade sobre o Peninha, sabe? Que o Peninha, quando a gente ligou para ele assistir o trabalho e dar uma força, porque a gente estava carente de pesquisa, né? A gente tinha pesquisado um pouco, mas pô, a gente sabia que se o Peninha abrisse, né, as portas da sua grande sabedoria, a gente ia aprender muito. Ele assim, aquele jeito dele, eu não sei, porque essa coisa de ficar imitando manezinho, não sei não, se isso dá certo, pois é, porque não sei o quê, porque me falaram que é assim, que é assado. Aí a gente perguntou, mas tu já assistiu o trabalho? Não, nunca assisti. Então deixa a gente apresentar pra ti. Quando ele viu, ele se apaixonou. Ele disse, não, mas é um trabalho muito bom, vocês fazem um trabalho muito sério. E aí começou a passar um monte de material pra gente, e aí nessa época já era a Vanderlei que estava comigo, porque a Marileide ficou 1 ano só trabalhando comigo, depois ela engravidou, foi para Porto Alegre, hoje ela mora em Curitiba e não pôde continuar. E a gente tinha um grupo na época que se chamava A Tormenta, que é onde a gente pesquisava o clown e fazia várias... E o Seu Maneca e Dona Bilica faziam parte das nossas peças, né, que nós apresentávamos. E aí, então, a Vandeca entrou no grupo e eu convidei a Vandeca. Olha, tô precisando de uma partner, vamos lá, vamos fazer e tal. Ela ficou meio assim, não sei o quê, mas seguiu e a gente ficou fazendo o maior sucesso. Aí teve essa história com o Peninha. O Peninha no começo resistiu muito, mas depois quando ele viu, se abriu, gostou muito e até hoje ele... Como todo bom mané, desconfiado, né? Lógico. Mas até hoje ele ama muito o trabalho, sempre quando me vê, sempre está trazendo coisas novas, e incentivando, né, cutucando para que eu continue. Então, mas o trabalho começou assim, despretensioso, e como as pessoas foram gostando, como teve aceitação, as pessoas começaram a convidar para fazer eventos, né? Então, mesmo em 91, a gente já saiu do Teatro Armação fazendo eventos, eu e a Leide. Fazendo evento aqui, fazendo evento ali e tal, as pessoas gostavam e se interessavam. A gente fez alguns eventos para o UDESC também, e aí o Valdir Brasil botando lenha na fogueira, aí depois a Leide saiu, entrou a Vanderleia e o Peninha dando incentivo, até que então a gente descobriu a família Agostinho, né? O seu Zé Agostinho, pai do nosso querido Valdir, porque aí eu e a Vandeca, a gente já tinha entrevistado alguns manés, mas a gente sentiu uma carência da Barra. Por que Maneca é da Barra, né? Eu tenho aqui na Lagoa da Conceição, uma segunda família, né? Eu sou filho da Clete, que é minha mãe querida, mas eu tenho uma segunda família. Eu digo que eu sou uma pessoa muito familiar, que eu chego até a ter uma segunda família, uma segunda mãe, que é a Dona Didi, que é uma manezinha da Lagoa, assim, nascida e criada, sabe? E o marido dela, o já falecido, que Deus o tem, o seu Anísio. E eu passava muitos verões com eles aqui na Lagoa da Conceição. Então essa região eu conhecia muito, a Lagoa, a Barra, a gente vinha muito pra Barra, vinha para as festas da Tainha, curtia noites no Sal e aquela coisa toda, né? Então eu achei por bem fazer o Maneca, o personagem, nativo de uma região que eu conhecesse, que era a Barra da Lagoa. Né? E aí então a gente tem que chegar na família do Valdir Agostinho, porque é uma família tradicional e a gente vai aprender muito com eles e vai se aprofundar, né, na pesquisa. E aí teve uma outra história interessante, um trabalho cheio de histórias, né? Porque o bom de um personagem fixo como Maneca é que ele vai conhecendo as pessoas e ele vai assimilando isso. Então ele vai, o Maneca é amigo do Peninha, né? É amigo do Valdir Agostinho, é amigo do seu Zé, né? A gente vai se apropriando dessas amizades, a gente vai passando por trabalho. Cada um desses já é um laboratório, exatamente, né? E fica vivo, né? Então, por exemplo, quando o Maneca vê o Peninha, é uma festa. Vai lá, abraça o Peninha, conversa com o Peninha, né? Pergunta como é que estão as coisas e tal. Quando ele encontra o seu Zé Agostinho, quando ele encontra o Valdir, também é uma festa, né? Porque está incorporado, né? Faz parte do trabalho do personagem. E aí, nessa mesma Barra da Lagoa, antigamente aqui onde hoje é esse areal que eles fazem aí os eventos, na época do Grando, né, do Grando na prefeitura, houve uma abertura da Festa da Tainha. E o seu Maneca e a Dona Bilica foram convidados a brilhantar a festa. Então, assim, ia ter a gente, depois o Valdir ia tocar algumas músicas e ia ser servido um jantar. E então a gente teve oportunidade, sem querer, sem saber, de se aproximar do Valdir.
Aí, quando a gente foi fazer a nossa intervenção antes do... Até então vocês não Não tinha uma proximidade. A gente admirava muito o Valdir, eu sempre admirei muito pelos concursos de Pandorga e tal, né? Mas sempre, eu já sabia que ele era um grande artista plástico, músico e tal. E aí a gente se apresentou antes do Valdir. E a gente fez uma menção ao Valdir. Olha, a gente quer dizer que a gente está muito contente. E está aqui o Valdir Agostinho, que é filho da nossa Barra da Lagoa também, é pessoa como a gente e tal. E o Valdir ficou muito sensibilizado, né? Aí no final, depois ele fez o show dele, cantou algumas músicas e tal. Depois ele veio e falou, pô, que legal e tal, então são vocês. Eu sempre quis conhecer vocês. E aí a gente se aproximou. Aí foi paixão total. Até hoje, né, eu e o Valdir, a gente é pessoas muito amigas, assim. Ele também sempre colaborando, sempre mandando material, sempre conversando. E ele também ajudou a desmistificar muito uma coisa aqui na Barra da Lagoa. Como tu diz mesmo, o Mané é muito desconfiado. E o pessoal da Barra começou a dizer assim, quem são esses dois caras que estão aí imitando o Mané e dizendo que somos da Barra? Nem da Barra eles são, porque eles não separavam muito essa coisa do ator e da representação. O Valdir começou a ajudar a fazer a propaganda nossa. Disse, olha, vocês deixam de ser tolo, gente. Eles estão fazendo uma homenagem à Barra da Lagoa, eles são atores, são pessoas que estão aí para divulgar a Barra, para falar, então é uma homenagem e tal. E desmistificou e funcionou muito, né? Tanto que hoje a gente tem uma aceitação bem melhor aqui na Barra do que antes. E isso dito pelo artista da Barra da Lagoa. Que é o grande representante. A comunidade aprendeu o que é um personagem, um artista, através do Valdir Agostinho, né? E aí, então, a gente chegou no seu Zé Agostinho, que é o pai dele, que, minha Nossa Senhora, o Maneca tem muito do Zé, né? Das histórias do Zé. Eu conto histórias do Zé exatamente como ele me contava. Só que, claro, daí o Maneca era mais história que se passa com o vô do Zé. Daí eu digo que é o vô, o Maneca diz que é o vô dele que passou. E o Maneca cita muito o seu Zé, cita muito o Valdir, né? Aí conhecemos a dona Adriana também, que é uma fofura, né? Uma maravilhosa, coisa, uma rendeira, grande mulher, né? Grande uma coisa mulher. assim fantástica, uma grande poetisa, né? Um fenômeno, né? Essa mulher é um fenômeno. É um fenômeno, é uma família muito iluminada, assim. É. E aí começamos a chegar em outras pessoas aqui da Barra também e estendemos. Aí Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa. E aí a coisa começou a acontecer. E é como eu te digo, assim, fazer um trabalho onde o campo de pesquisa é a tradição nossa, a nossa cultura popular, é um desafio muito grande, é um suadouro, como diria o Maneca. É um suadouro, porque é muita coisa. A gente acha que, não, é gente simples, mas é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, eles têm muita história para contar. Eu estou há 18 anos nessa cavucação aí e, olha, acho que eu não aprendi metade do que eu tenho para aprender. De tanta coisa, e porque também a coisa vai se modificando, né? A coisa vai tomando... Com a modernidade, vão vindo outras palavras, né? Outros costumes. E o Maneca é meio que isso, assim, tem um amigo meu, Luciano Pi, que diz assim... Músico. Tu conhece, né? O Luciano Pi, grande músico. Ele diz assim, o seu Maneca é assim, né? O seu Maneca é aquele Maneca que saiu lá de 1950 e de repente apareceu em 2000 aqui em Florianópolis. E tá achando tudo estranho e começa. Mas é bem isso, né? Ele pega aquela vida que ele vivia, que era dentro de um engenho, que para comer eles tinham que produzir comida, para vestir eles tinham que ter eles tinham que começar plantando o algodão, como se diz o seu Zé Agostinho, né? O algodão a gente plantava, daí aquilo virava um fio, daí aquilo virava uma camisa. Para uma terra em que hoje tu compra tudo pronto, tem um celular que as pessoas te acham onde tu estiver, né? Então é esse estranhamento que é o jogo do Maneca também. Né? Falar dessas coisas perdidas, como as bruxas, os lobisomens, né? A tradição, as mulheres que casavam grávidas, né? Porque naquele tempo era assim, o moço conhecia a moça, emprenhava e aí que eles, né? Então, é isso, esse contraste que é o legal, né? Esse é o meu material. E é muita coisa. É muita coisa, né, Geraldo? Muita coisa para se descobrir. E tu que é um pesquisador, então, das tradições nossas, tu acha realmente que a nossa tradição está se perdendo por causa o nosso sotaque, os nossos costumes estão se perdendo por causa da grande população de outros centros que estão vindo para cá? Eu acho assim, Cláudia, que existe um fator, tá, que o Peninha fala muito, que o Franklin Cascais, né, que é uma pessoa que a gente
merece todo o nosso respeito, o nosso amor, porque foi uma pessoa que abriu os caminhos para nós pesquisarmos, né? Foi a primeira pessoa que botou um bocado de folha de papel embaixo do braço, um lapisinho, foi lá anotar as histórias. Ele falava uma coisa: o problema dessa gente é que a gente que tem coração muito grande e que recebe muito bem todo mundo de fora, né? O Franklin falava isso. Ele chegava no interior, lá no Ribeirão da Ilha, aí chovia, não dava para voltar, que alagava, ou que a noite caía muito rápido, sempre tinha um lugar para ele dormir. Na rua ninguém ficava. Então, o povo aqui de Florianópolis, agora não, agora eles criaram um anticorpo, agora eles estão até meio, né, chatos nesse sentido, mas no começo era tudo muito aberto, tudo muito... Então, a tradição, com isso, sofreu muito. Porque as pessoas foram entrando e foram vasculhando e foram debulhando a coisa sem que o manezinho pudesse frear isso, né? A própria... a dona Adriana tem uma irmã que me falha a memória, mas ela conta uma história que algumas pessoas lá, viviam pedindo um terreno. Eu ouvi isso de outras pessoas também, pessoas no Ribeirão, uma pessoa lá pedia para acampar. O pessoal vinha sempre de São Paulo para acampar. Daqui a pouco eles cercaram aquele terreno e ficaram com o terreno para eles. Ah, meu Deus. Entendeu? Isso eu ouvi várias pessoas falarem, né? Ou então o cara trocava uma imensidão de terra por uma gaiola de curió, entendeu? Por uma rede, né? A dona Adriana falava muito isso. Meu filho, a gente nunca viu dinheiro na vida. Então chegava um moço com aquele maço de dinheiro, a gente entregava o que tinha. Porque o gosto da gente era ter aquele dinheirinho na mão para poder comprar as coisas. Então é isso. Eu acho que a nossa cultura sofreu isso, sofreu essa devastação, essa coisa. Que só agora a gente está se tocando que, peraí, a nossa riqueza está indo embora, nossa riqueza cultural. Porque é impossível tu trancar a ponte e dizer ninguém mais entra para construir. Isso não tem... Acho que nem é o caso. Nem é o caso também. Nem é o caso. Mas o resgate, né, a cultura regional, a gente tem um compromisso de resguardar. Então é isso que eu acho que o Valdir Agostinho, o Peninha, né, todos nós que somos pessoas que temos essa veia da pesquisa e tal, temos que fazer, temos que resgatar isso aí, trazer isso de volta, né? E mostrar de uma maneira dinâmica também, né? Porque não adianta tu fazer uma coisa assim, como eu digo, a cultura empalhada, né? Tu pega, isso aqui é um pescador, isso aqui é uma rendeira. Não, ela tem que ser dinâmica, né? Como que tu compôs a figura do Seu Maneca? Pois é, a figura do Seu Maneca, na verdade, ela é uma série de manezinhos, que começa com Valdir Brasil, o próprio Peninha, o seu Zé Agostinho, a dona Adriana, cada um deles tem um pouquinho do Seu Maneca, dos trejeitos e tal, né? Mas essa coisa assim, o que é comum no mané? Né? O mané fala tudo com a mão. Eu tive o prazer de conhecer o seu Chico, né? Que foi brutalmente assassinado, aquela covardia, aquela coisa medonha, como diria o Seu Maneca. E como ele mesmo dizia, o Seu Maneca fala muito coisa medonha, e é do seu Chico isso. Então ele tinha uma coisa que ele ficava encenando tudo que ele fazia. Então ele ia contar uma história do pai dele, foi não sei o quê. Ele pegava coisa e botava nas costas e fazia. O Maneca pegou muito isso, né? Esses trejeitos, essa coisa. E a coisa do sotaque, né? Que de uma praia para outra é diferente. Pegar o pessoal da Barra aqui, lá no Ribeirão da Ilha, outra coisa. É outra coisa. Então o Seu Maneca tenta pegar um pouquinho de cada e trazer, né? O Seu Maneca, por exemplo, ele fala assim, ele vai falar na comunhão, por exemplo, ele fala comunhão. Então, um final mignon. Que às vezes as pessoas dizem, mas isso aí não é mané. Mas se tu pegar o Valdir Agostinho, ele fala no mignon. Né? Na escolhambação, ele fala no som. Né? Claro, outros manés vão falar em outro, mas é que muda mesmo, né? Tem uma variação. Geraldo, a comunidade mais mané mesmo, de raiz lá, o pescador da costa da Lagoa, do Ribeirão da Ilha, como que eles recebem o Seu Maneca? Bom, existem recepções e recepções, né? Eu tenho um outro caso também interessante, os causos que o Seu Maneca... Porque tu sabes que a projeção do Seu Maneca da Nobilica se deu ao fato do Grando, e foi uma ideia do Grando mesmo, né? Do prefeito Grando, de colocar a gente nos ônibus, tu lembra, né? Acho que foi em 95, isso, 96, uma coisa assim. Ele gostava muito do trabalho da gente e tal, e disse, não, vou botar vocês nos ônibus
para vocês fazer para os turistas que vão para as praias, né? E tal. E foi aí a gente saiu no Jornal Nacional, saiu no Jornal Hoje, aí houve uma projeção toda bem interessante. Em 96 a gente fez o primeiro trabalho de palco nosso, né? Que foi o Preserve os Manezinhos. Que aí a gente também ganhou uma mídia legal da RBS, tal, que também projetou bastante os manezinhos. Até a gente chegou em Lages uma vez, foi muito engraçado, a gente chegou em Lages, isso foi bem no começo, acho que foi em 97, no começo de 97. E a gente começou a apresentar e todo mundo conhecia o Maneca da Dona Bilica como se fosse de lá. Aí um disse assim, não, sabe o que é? Que a propaganda de vocês lá da peça passa aqui também. Ai, aí tá todo mundo sabendo. Ai, e foi muito engraçado, foi uma recepção muito calorosa. A gente fez dentro de um banco, acho que o Desk na época, e todo mundo recepcionava a gente super bem. Eu digo, mas foi por isso. Eu me lembro muito bem, foi numa viagem pro Cano da Lagoa. Tinha um senhor lá na frente e ele não ria. E a gente falava, e ele era bem mané, bem seu Maneca, assim, sabe? Turrão assim, gado e brabo? É, com aquele chapéuzinho, e eu ouvi aquilo, não ria. Uma hora a Vandeca me contou coisa assim, acho que ele não tá gostando. Ele é nativo, estamos fazendo alguma coisa errada. No fim, ele levantou, porque daí ele ficava na frente, que ele já era um senhor de idade, né, não pagava passagem, ficava na frente. Ele levantou, quando ele foi sair, o seu Maneca, oba, tchau, compadre, não sei o que, blá, blá, blá. Ele olhou e disse assim, olha, vocês podem escutar esses dois aí, que eles estão falando, é tudo verdade. Ai, meu Deus! Então ele era de uma certa maneira emocionado com a coisa, então a gente tem isso, a gente tem essa recepção emocionada, assim, né? Pessoas que dizem, pô, tu lembra do meu avô, tu lembra... Tem pessoas que ficam mais desconfiadas, tem uns que vêm dar uns conselhos, olha, aquilo que tu falou não é bem assim, fala tal, porque quando... Que também é uma excelente recepção, mas normalmente é muito bom. Tem uma outra história também ótima. Quando a gente apresentou aqui no Sal da Lagoa, só deu manezinho. E deu umas senhoras e tal, e sempre tem uma história que o Maneca meio que em cima das mulheres, e a Bilica fica indignada e tal. Ele é assim? O seu Maneca é ligeiro. Agora que ele se apresenta sozinho mesmo, né? É uma loucura. Deus do céu. Então teve uma hora que a Vandeca estava falando que no Preserve os Manezinhos, que era o espetáculo que a gente estava apresentando, era um trabalho que a gente falava muito das coisas que estavam morrendo. Então, a gente não encontra mais o pau de fita, a gente não encontra mais a ratoeira, a gente não encontra mais o boi de mamão. Aí uma senhora daquela levantou e disse assim, olha querida, boi o que mais tem aqui é boi. Ai, meu Deus! Pode ser para todos os bandos, mas para aqui o que mais tem é boi. Então a gente tem essas reações assim que são as mais diversas. Né? E não faz muito tempo, foi essa semana ainda, eu apresentei no NET, no Núcleo da Terceira Idade. E tem grandes manezinhas, né? É mais mulher, né? Porque no fim os homens não duram muito, né? As mulheres acabam durando mais. E muitas delas eram manezinhas. E aí elas compram a história do Maneca dar em cima e tal. Não, porque eu sou viúva mesmo, e não sei o quê. Então o Maneca com a mulherada mané é um sucesso, assim, uma coisa muito engraçada, muito boa. E é pano pra manga, né? Porque agora, como eu tô sozinho no trabalho de intervenção, como eu não tenho mais um personagem para dialogar, o diálogo é com o público. Né? Então, intervenção mesmo, o negócio rola solto. Assim. E faço festa particular também, que é muito engraçado. Então, você pega no pé do aniversariante, sempre tem uma avó do aniversariante que vem. Delícia. Então, é muito interessante nesse sentido. Assim. Mas a recepção com os manés normalmente é muito boa. Muito boa, Porque eles veem que tem um respeito, que tem um tratamento, que eu... Né? É uma coisa pesquisada, que eu não estou ali falando abobrinha, né? E uma situação assim, apertada, tu já passou alguma? Já passei algumas situações apertadas. Do pessoal, por exemplo, uma vez eu fui fazer um jantar que era para um pessoal mais da alta cúpula da maçonaria, lá no Lira. E eu estava com a Vandeca nessa época. E esse não, era um jantar para algumas pessoas só, e só o secretário estava sabendo da história. Quando eu entrei porta dentro, é aqui que é o jantar, não sei o quê, blá, blá, blá. 2 seguranças me pegaram, um por cada braço, e foram me arrastando. Aí o secretário tem que levantar e disse, não, calma, preciso de uma encenação, gente. Pelo amor de Deus, não vou. Fiquei confuso. Então, assim, várias vezes. Tipo, por exemplo, no ônibus acontecia muito isso. A gente entrava, o pessoal pensava que a gente era evangélico, porque a Bilica já que ela sai até aqui. Aqueles cabelos compridos, né? Ela fazia coca às vezes não. Coca com grampinho.
O pessoal achava, aí o pessoal fica, ih, lá vem esse pessoal, já é alguma propaganda de alguma coisa isso aí. Ou achava que a gente era louco. Então, muitas intervenções o pessoal disse, ih, quem são esses dois loucos que estão fazendo? Até entender, né, principalmente quando eu for fazer fora. Que é outra lástima também, né? As pessoas me chamam de maneca, né? Você não sabe, o Geraldo, imagina, o Geraldo não existe. Né? Ainda agradeço muito quando me chamam de maneca, porque normalmente me chamam de bilico. Vocês lembram mais da bilica do que maneca, né? Me chamam de bilico. Ai, meu Deus. Vamos dar agora, a gente vai dar um tempinho para acabar de comer o nosso camarãozinho. E aí a gente vai chamar o seu maneca, vamos conversar com o seu maneca. Geraldo, posso chamar o seu maneca? Tudo bem, querida, é um prazer, sim. Tá te bonzinho, conhecer. querido? Conheci muito teu pai, assim, de vista, né? Ah, porque é? no tempo que ele ainda era vivo, eu não saía muito de Barra da Lagoa, sabe? Eu vivia aqui, minha casinha bem aqui assim. Eu vivia aqui, internado, era uma coisa de graceta. Então pouco eu saía. Depois é que começaram a me chamar para tudo quanto é lugar, querer me ver, querer me conhecer, querer que eu vá nos eventos, nas festas. E como eu sou corriqueiro, porque eu sou corriqueiro, sabe, querida? Aí eu pra sair tô pronto. Já diz assim, seu Maneca, que o senhor nem mais é da Barra, porque o senhor não vive mais aqui. Não tô nunca aqui. É uma tristeza, a Bilica quase não me vê. É mesmo? Ou é muito de manhã cedo, ou é muito de noite, porque eu saio a cambar, porque todas as pessoas querem me ver, né? E nem todo mundo quer vir aqui, quer que eu vá lá. Agora tá nessa, aí, o seu Maneca vai lá para explicar o que é o mané. Porque tem um monte de gente fora que não sabe o que é o mané, então, o seu Maneca vai explicar o que é seu mané, o que é ser mané. Aí, pronto, aí a bomba tá na minha mão, tá coisa meio daí, querida. Não é fácil. Mas eu gosto, A né? doutora Bilica não fica braba, não? Que tu sai de casa Ela e fica não... ralheta, Ah, Sabe é? o que eu faço? Toda vez que eu quero sair, que eu convido ela,